Galera, vamos lá então para a questão 1. Observe as fórmulas eletrônicas e escreva em seu caderno as fórmulas estruturais e moleculares. Veja o modelo. Então, repara, ele pegou aqui o oxigênio, tá? O3, 3 átomos de oxigênio, por isso que a fórmula molecular desse cara seria O3, tá? A fórmula molecular é a mais simples, a partir da fórmula eletrônica, tá? É só olhar, contar a quantidade de átomos. E aqui, no caso, o que a gente tem que ver? O oxigênio faz uma ligação dupla com outro oxigênio, e esses dois átomos de oxigênio ficaram estáveis, porque o oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. Se ele fez duas ligações, ficou estável. E esse outro oxigênio aqui vai receber uma ligação coordenada, tá? Então, no caso, esse oxigênio central aqui fez uma ligação dupla, sobra 2 pares de elétrons. Ele pode utilizar um desses pares de elétrons para fazer uma ligação coordenada. E aí, aqui no caso, o que vai acontecer? Eu vou ter uma dupla de um lado e como se fosse uma representação de uma simples do outro, tá? Que seria a representação de uma ligação coordenada. O que acontece aqui, ó? Essa representação que ele deu como exemplo não é tão boa justamente por causa desse bolo de elétrons que tem aqui, ó. Tá? Que aí não fica tão claro da gente perceber, mas nas outras questões vai dar para a gente visualizar direitinho. O que acontece aqui? Pelo fato de ser somente átomos de oxigênio, não faz diferença se o cara tem a ligação dupla do lado esquerdo ou ligação coordenada do lado direito. Então aqui tá como se fosse uma representação da ressonância desse cara, tá? Ou então foi basicamente um erro de digitação mesmo, um erro de diagramação da molécula. Agora vamos lá para a letra A. CO, oxigênio precisa fazer 2 ligações para ficar estável, fez 2 ligações, ficou estável. O carbono precisa de 4 elétrons compartilhados com ele, porque ele tem 4 elétrons na camada de valência, então ele precisa de mais 4. Ele está aqui, o oxigênio, compartilhando 2 elétrons com ele, tá? E o carbono compartilhando os 2 elétrons com o oxigênio. Dessa forma, o oxigênio fica estável, mas o carbono ainda não. O que vai acontecer então? Esse oxigênio vai fazer uma ligação coordenada aqui, ó. Essa ligação de cima aqui, a gente pode representar como sendo uma ligação coordenada, o oxigênio com carbono. Só que a representação de uma ligação coordenada, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, a gente vai representar só por traço comum, tá? A gente não representa por seta especificamente. Antigamente, ou para ficar didaticamente mais fácil de reconhecer, a gente representava sempre por seta, mas oficialmente é representado só por um tracinho comum. E esse cara aqui, no caso, vai possuir fórmula molecular CO. É um monóxido de carbono, tá? Porque tem só um carbono e um oxigênio. Agora aqui no enxofre como átomo central. O enxofre ele precisa fazer 2 ligações para ficar estável. Fez uma, fez 2 ligações, ficou estável. E ainda estabilizou o oxigênio que estava do lado dele. Então, ó, repara, esse oxigênio ficou estável e o enxofre está estável. Só que no enxofre ainda sobrou 2 pares de elétrons. Esses pares de elétrons que sobraram, ele vai fazer uma ligação coordenada com o oxigênio. Ligação coordenada, ligação coordenada. Professor, como é que eu vou representar essa molécula aqui no papel? Eu vou escrever justamente do jeito que eu estou mostrando aqui, ó. Um enxofre no meio, 2 tracinhos para a esquerda, um para a direita, um para baixo e os oxigênios ao redor, tá? No caso aqui, a fórmula molecular dele seria SO3, lembrando que esse 3 aqui é em subscrito, é pequenininho, tá? Seria o trióxido de enxofre. Agora, nesse cara aqui que tem um cloro como átomo central, o que a gente vai ter aqui, ó? O cloro faz uma ligação, ficou estável. Esse oxigênio fez uma ligação, ficou estável. E, consequentemente, deixou o hidrogênio estável também. Então, oxigênio, hidrogênio e cloro ficaram estáveis. Como o cloro ainda sobra par de elétrons, ele ainda pode realizar uma ligação coordenada com o oxigênio, tá? Então, ele vai realizar uma ligação coordenada com esse oxigênio aqui para estabilizar esse átomo de oxigênio que está aqui. Consequentemente, esse cara aqui ficou com todos os elementos estabilizados, tá? E a fórmula molecular desse cara seria HClO2. Lembrando de novo que esse 2 é subscrito pequenininho na fórmula dele. Vamos lá para o próximo cara. Esse cara que tem o enxofre como átomo central. Olha o que acontece, ó. Vamos primeiro olhar aqui oxigênio com hidrogênio. Fez uma ligação simples. E aí esse oxigênio precisa fazer mais uma ligação para ficar estável. Fez uma ligação com enxofre. Oxigênio com hidrogênio fez uma ligação simples. Oxigênio com enxofre, outra ligação simples. Dessa forma, o que a gente consegue perceber? Que o hidrogênio está estabilizado, o oxigênio está estabilizado,
oxigênio está estabilizado, hidrogênio está estabilizado e o enxofre também está estabilizado. Só que ainda sobram 2 pares de elétrons para esse cara. Se sobra 2 pares de elétrons, ele vai fazer uma ligação coordenada com o átomo de cima e uma ligação coordenada com o átomo de baixo. Professor, como é que seria a representação desse cara? Justamente do jeito que eu estou escrevendo, tá? Você vai escrever os átomos, tá? Do jeito que está aí organizado, hidrogênio, oxigênio, enxofre, oxigênio, hidrogênio, oxigênio em cima, oxigênio embaixo. E onde está de vermelhinho que eu estou rabiscando, você vai escrever mesmo, vai fazer o traço, só um risquinho. Na fórmula estrutural, a gente não precisa representar os elétrons. E esse cara aqui, no caso, teria fórmula molecular H2SO4. Lembrando que o 4 e o 2 é o número subscrito que fica embaixo. Perfeito?